Testemunho CCB, jovem curou distonia em reunião, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim havia uma escuridão que nenhum raio de luz parecia alcançar. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos, e há quase 3 anos minha vida havia se tornado um pesadelo devido a uma doença que os médicos chamavam de distonia cervical. Não era apenas uma dor, não era só um incômodo. Era como se meu próprio corpo se voltasse contra mim, torcendo meus músculos de maneira tão violenta que muitas vezes eu não conseguia nem levantar a cabeça. Os espasmos eram tão fortes que chegavam a jogar meu queixo para o lado, como se uma mão invisível me puxasse com força. As dores irradiavam do pescoço para os ombros, costas e até os braços, como se agulhas quentes fossem cravadas em minha carne a cada movimento. Os médicos disseram que era crônico, que não tinha cura, que eu teria que aprender a conviver com aquilo. Mas eu não podia aceitar isso. Não daquele jeito. Tudo começou com um simples desconforto no pescoço. No início, pensei que fosse apenas uma torcicolo, algo passageiro. Tomava analgésicos, fazia compressas quentes, mas em vez de melhorar, piorava. Em poucos meses os espasmos se tornaram constantes. Minha cabeça começou a pender para o lado esquerdo, como se meu pescoço não tivesse mais força para sustentá-la. Os médicos receitaram relaxantes musculares, injeções de toxina botulínica, fisioterapia, mas nada adiantava. As crises vinham a qualquer momento, enquanto eu comia, enquanto andava, até enquanto dormia. Às vezes, acordava com o pescoço travado em uma posição tão dolorosa que precisava de ajuda para me levantar. Minha mãe, que sempre foi minha maior apoiadora, chorava ao me ver sofrer. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita fé, apenas dizia: "Filho, vamos orar. Deus não nos abandona." As consultas se multiplicavam, e cada especialista tinha uma teoria diferente. Uns diziam que era estresse, outros que era genético, outros que poderia ser algum problema neurológico mais grave. Fizeram ressonâncias, exames de sangue e eletromiografias, tudo para confirmar o que eu já sabia. Meu corpo estava doente, e a medicina não tinha respostas. Os remédios me deixavam tonto, sonolento, como se eu vivesse em um nevoeiro constante. Cheguei a pensar em desistir dos estudos, porque sentar em uma cadeira por horas era insuportável. Minha autoestima foi se esvaindo. Como um jovem de 22 anos poderia viver assim? Como eu iria trabalhar, construir uma família, servir a Deus se nem sequer conseguia olhar para frente? Foi então que, em uma noite de muita dor, eu me ajoelhei no meu quarto e clamei a Deus como nunca havia clamado antes. Não eram palavras bonitas, não eram orações decoradas. Era um grito de dor, de desespero. Senhor, o Senhor vê o que estou passando? Os médicos não podem me ajudar, os remédios não funcionam. Eu não aguento mais. Se o Senhor não me curar, eu não sei como vou viver. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu sentia uma mistura de raiva, medo e uma pequena centelha de esperança. Porque no fundo, eu sabia que Deus era maior do que qualquer doença. Ele havia curado paralíticos, cegos, leprosos nos tempos bíblicos. Por que não poderia curar a minha distonia? No domingo seguinte, apesar da dor, fui à reunião na congregação. Não era fácil, cada passo era uma luta, cada movimento da cabeça uma pontada. Mas eu precisava estar ali. Precisava ouvir a palavra, precisava sentir a presença dos irmãos. Quando cheguei, muitos me olharam com pena, outros com fé. A irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que sempre tinha uma palavra de ânimo, se aproximou e segurou minha mão. Lembre-se, Lucas, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Deus está no controle. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Durante o culto, enquanto os hinos eram cantados, eu fechei os olhos e tentei me concentrar em Deus, apesar da dor latejante. Quando o irmão que presidia começou a orar pelos enfermos, senti um calor estranho no peito. Não era física, não era emocional. Era algo espiritual, como se Deus estivesse me dizendo: confie em mim. O irmão então chamou os que estavam com necessidades para a frente. Hesitei. Não queria ser o centro das atenções, não queria que todos vissem minha fraqueza. Mas uma força maior que a minha vergonha me levou a levantar. Com passos lentos, cheios de dor, fui até a frente. O irmão colocou a mão em minha cabeça e começou a orar com uma fé que me contagiou. Pai Celestial, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Olha para este jovem que tem buscado a Ti com sinceridade. Livra-o deste mal, restaura seu corpo, para que ele possa Te servir com saúde e alegria. Em nome de Jesus, amém. Enquanto ele orava, senti algo estranho acontecer. Não foi um alívio imediato, não foi um milagre instantâneo, mas foi como se uma paz profunda invadiu meu ser. A dor ainda estava lá, mas pela primeira vez em meses, eu senti que não estava sozinho naquela batalha.
Nos dias que seguiram, continuei orando. Minha mãe e meu pai oravam comigo todas as noites. Os irmãos da congregação também intercediam por mim, mas a distonia persistia. Houve momentos em que duvidei. Será que Deus não quer me curar? Será que eu não tenho fé suficiente? Essas perguntas me atormentavam. Até que em uma quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, algo mudou. Estávamos cantando o hino Deus é Fiel, e de repente, enquanto as vozes dos irmãos enchiam o salão, senti um formigamento no pescoço. Não era dor. Era como se algo estivesse se soltar por dentro. Assustei-me. Parei de cantar e levei a mão ao pescoço. Tentativamente, movi a cabeça para a direita, depois para a esquerda. Não doía. Não travava. Não havia espasmos. Meu coração começou a bater forte. Seria possível? Tentei novamente, desta vez com mais força. Nada. Absolutamente nada. A cabeça se movia livremente, como se a distonia nunca tivesse existido. As lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão, de alívio, de uma alegria que eu não conseguia conter. Levantei-me no meio da reunião e com voz trêmula dei o testemunho. Irmãos, Deus me curou. A distonia se foi. Alguns irmãos choraram comigo, outros louvaram a Deus em voz alta. O irmão que presidia a reunião pediu que todos orassem em ação de graças. Naquele momento não havia dúvidas, Deus havia me tocado. Não foi através de médicos, não foi através de remédios, foi através da fé, da oração, do poder do nome de Jesus. Nos dias seguintes fui ao médico para confirmar. O neurologista que me acompanhava havia anos ficou boquiaberto. Isso não é possível, ele disse, olhando os exames. Sua distonia desapareceu completamente. Não há sinais de espasmos, não há rigidez. É como se você nunca tivesse tido isso. Eu sorri e respondi, doutor, foi Deus quem me curou. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas não teve como negar o milagre. Minha família, que havia sofrido tanto comigo, agora via a resposta das suas orações. Minha mãe abraçou-me forte e disse, filho, nunca duvide do poder de Deus. Ele ouve, ele vê, ele age no tempo certo. Hoje, passados alguns meses, continuo livre da distonia. Não tomo mais remédios, não faço mais fisioterapia, não tenho mais crises. Mas o mais importante não é a cura física, é a certeza de que Deus é real, que Ele ouve o clamor do seu povo, que Ele age em favor daqueles que nele confiam. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos a resposta. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que, quando sairmos, possamos testemunhar do seu poder. Hoje, sempre que vejo alguém sofrendo, seja por uma doença, uma tristeza, ou qualquer outra luta, eu me aproximo e digo, irmão, não desanime. Deus tem o controle. Ele curou a minha distonia, Ele pode fazer muito mais por você. Porque a fé não é apenas para os momentos de vitória, é para os momentos de luta, de dor, de espera. É quando tudo parece perdido que Deus mostra que Ele está mais perto do que imaginamos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de alguém que está passando por uma prova. Não importa quão grande seja a sua dor, quão impossível pareça a sua situação, Deus é maior. Ele não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. Basta confiar. Basta clamar. Basta crer. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez na minha vida. Amém.